Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para diferenciar umas das outras. Está no ar o Roteiro Espírita. Olá, gente amiga, gente querida sintonizada na TV Nova Luz. A maior caridade que se pode prestar ao Espiritismo é a sua divulgação. E é por isso que estamos iniciando mais um Roteiro Espírita, um espaço em que você pode divulgar os eventos da sua casa, da sua região. Mande agora pelo seu WhatsApp, anote aí, 021 99474 2335. Vamos conferir o que vem chegando por aí. O CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, promove o Encontro Estadual de Comunicação Social Espírita. Será no dia 23 de julho, de 9 da manhã a 1 da tarde, na sede do CERJ, que fica na Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio de Janeiro. Informações 021 2224 1244. Vem aí o 15º Seminário Pietro Baldi, com o tema Sexo e Espiritualidade, de 2 a 5 de novembro, com o pesquisador e expositor espírita Jorge Damas e diversos oradores convidados. Inscrições: Aliança da Fraternidade. Telefone 021 2208 3966 ou 021 2238 3715. Você não pode perder a Noite dos Caldos do Grupo Espírita Luz e Verdade, 15 de julho, a partir das 20 horas, com a participação do grupo Estado de Espírito. Convites a R$20. O Grupo Espírita Luz e Verdade fica na Rua Araci 718, no Éden, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Vem aí a 59ª Semana Espírita de Nova Iguaçu. Tema central: Jesus e o Espiritismo, de 23 a 30 de julho, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que fica na Rua Bernardino de Melo, 1579, no centro de Nova Iguaçu. Realização Nono Seu. Muito bem, você pode mandar seu cartaz, seu texto, sua divulgação, a divulgação do seu evento pelo WhatsApp. Anote aí, 021 99474 2335. Um grande abraço para o Ivan, lá de Alegrete, Rio Grande do Sul, e para a Carlinha, lá de Miguel Couto, Nova Iguaçu. Vamos agora de mais música. Voltamos já com mais eventos.
Muito bem, que voz, né? A nossa querida Natasha Mequena. Que bom que ela estivesse aqui no nosso estúdio. Opa! Oi, Natasha, que surpresa! Olá, Roberto. Que alegria. Hoje, gente, com essa participação super especial no Roteiro Espírita, temos aqui a Natasha Mequena para falar da sua carreira, da sua vida, da sua música. A Natasha, a gente que vê encantado você pelos palcos, pelo Brasil afora, como é que você começou a achar que podia cantar? Como é que foi isso? A sua história da música? A história da música na minha vida é uma história muito longa, porque Nós temos tempo. porque eu era muito pequena ainda, Qual a idade? mais ou menos por volta dos meus 4 anos, 4 5. anos. E na época, na casa dos meus avós, fui criada por eles, então havia um piano, né, um piano de criança, um piano infantil. E eu sempre me aproximava desse piano e minha avó, aos finais de semana, ela não gostava de ouvir futebol, então ela colocava umas fitas com música clássica Para quem tocando. não sabe o que é fita, cassete. Fita cassete. Sim, sim. E aí ela colocava essas fitas e lá ficava tocando música instrumental, né, música clássica. Eu ouvia e eu gostava muito daquilo, muito mesmo. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, eu quero tocar isso, eu quero cantar Com 4 isso. anos. E aí eu começava a dedilhar algumas coisas, mas assim, nada ainda muito próximo do que realmente era aquilo que estava sendo executado naquelas fitas. Mas aí, aos poucos, foi melhorando, melhorando. E depois eu me descobri assim, com uma paixão imensa, não só por estar tocando essas músicas, mas principalmente por estar cantando. Sei. E a maioria delas, as canções que tocava, eram canções instrumentais, não tinha letra. E aí eu logo arranjava, colocava uma letra, compunha uma poesia Aos e começava 4 anos? e começava a cantar. Então a compositora Natasha nasceu aos 4 anos. Provavelmente eu posso dizer que sim. Mas você escreveu de verdade uma canção com qual idade? 6 anos 6 anos. de idade, Nossa, Aos e qual 6 foi anos essa também canção? que era uma canção chamada Todas as Canções que Eu Fiz. E que era uma canção, um Você ainda cancioneiro lembra dela, que... não? Não, muito pouco, Muito assim, pouco. não lembro tanto mais. E já faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim. Natasha é bem nova. Bom, mas e aí? Mas aí foi assim, e aí eu comecei a criar um gosto muito grande por cantar. E aí comecei a me descobrir cantando. E aí cada vez mais eu queria cantar, queria cantar. E aí uma vez eu ouvi uma orquestra, numa dessas gravações, executando de Georges Bizet a ópera Carmen. Sei. E eu achei aquilo muito forte, eu achei aquela canção muito forte. A ópera em si, a história é muito dramática. E aí eu falei, nossa, eu quero cantar isso que eu isso. quero. E aí eu começava a caminhar no corredor da casa dos meus avós, um corredor pequeno, Você morava com seus estreito, avós? morava com eles. E aí eu colocava as mãos na cintura e começava a cantar. Com qual idade? Aí eu já tinha uns 6 anos já. Isso, muito mais velha, né? Muito Muito mais experiente, muito mais já com 6 anos. experiente. E aí eu ia pelo aquele corredor, né, cantando lá. E as pessoas achavam Canções. estranho aquela garotinha com 6 anos As cantando ópera? pessoas, elas sempre se surpreenderam muito porque assim eu era uma pessoa com uma baixa estatura, naquela época eu era muito pequenininha mesmo, e eu era muito magrinha. E quando eu começava a cantar, as pessoas se espantavam. Com a sua voz, claro. Elas pensavam assim, nossa, mas da onde vem essa voz, né? E eu já naquela época eu não sabia o que dizer para as pessoas, né? Eu falava que ela está aqui, ela está presente, ela está no aqui em coração, mim. está dentro do seu espírito, isso já. Exatamente. E aí, como os maravilhoso. meus avós sempre foram pessoas extremamente religiosas e tal,
Eles eram espíritas? Não eram espíritas até então, eram E hoje são? católicos, hoje são. Ah, sabe. E aí aconteceu que eu comecei a falar para as pessoas assim, olha, é Deus. Essa voz é Deus cantando para as pessoas, é Deus falando alguma coisa de bom, de positivo para as pessoas. E assim começou, tudo começou. Com 6 anos. Aos E depois? 6 anos. Aí depois, logo em seguida, eu consegui compor uma outra obra, que aí essa obra foi para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi registrada. Que coisa! E várias canções. Com quantos anos? Aí já estava com a transição de 6 para 7 anos de idade. Muito mais velha, vocês podem perceber, né? E aí eu lembro que eu fui com meu avô na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e aí registramos a primeira obra musical minha, que era uma coletânea composta por 33 canções, chamada Reminiscências da Minha Infância. E eram canções assim das mais variadas, dos estilos mais assim diferentes possíveis. E de onde você acha que vem isso? Vem daquilo que nós somos, daquilo que eu sou, né? Uma alma eterna, imortal e sobretudo, vem de Deus. Eu cheguei a um ponto em que eu não podia não acreditar que existia Deus. Eu não podia me dar ao luxo de indagar se ele existia, porque era impressionante, era realmente um dom, uma habilidade, um talento musical que eu tinha. Mas eu acho que muito acima de tudo isso, na verdade, era um amor muito grande. Um amor, sempre pela o amor. música, sempre, sempre, sempre. E aí as coisas foram melhorando, e aí eu fui me aperfeiçoando com o tempo. Alguma música você lembra daquele tempo, dos 6 para 7 anos, dessa primeira obra, com 33 canções? Sim, sim, porque do Reminiscências da Minha Infância, por exemplo, em algumas apresentações, eu sempre, de vez em quando, estou sempre cantando uma ou outra que fazem parte dessa Qual, coletânea. por exemplo? Dá para fazer uma... Uma delas é Voo d'Alma, que ela é bem curtinha, que ela é assim... Voa só, minha alma voa, a buscar o infinito além de mim. Voa só e não me abandona, pois eu tanto te esperei. Nossa, que coisa. Era uma canção assim... Com 6 aninhos. Aí já devia ter uns 7 anos. Ah, 7, perfeito. E aí foi, daí pra frente. Aí você entrou numa escola de música, seus avós conseguiram fazer com que você estudasse música, na verdade? Os meus avós, assim, eu sempre tentei muito entrar em escolas de música e tal, e na época foi uma época muito difícil, meu avô não tinha como fazer isso por mim, mas assim, ele fez amizade uma vez com uma senhora que era dona de um sebo no centro da cidade. Certo. E aí ele ia lá e ia catar livros, e aí uma vez a moça ficou assim muito curiosa para saber, o senhor é músico, o senhor leva sempre livros de música. E aí ele foi explicar para ela, não, é que a minha neta gosta muito de música, gosta de cantar, e eu levo para ela. E ela falou, eu tenho outros livros. E aí um dia ela falou assim, quando der o senhor traz a sua neta aqui? Aí ele falou, vou trazer para a senhora conhecê-la. E assim me levou. E aí ela me conheceu, e aí eu cantei lá para ela. Ela ficou muito impressionada, e dali para frente, meu avô pagava os livros no sebo. Ela, na época, cobrava, sei lá, R$4, 2 pelo exemplar. E aí ela, muito generosamente, ela passou a doar os exemplares, aqueles que já estavam muito danificados, né, com folha soltando e tal. E ela doava esses exemplares, meu avô e eu ficávamos a madrugada inteira ali colando aquilo, deixando secar. E aí eu estudava. Para você, né? Não, aquilo era o meu tesouro. Seu tesouro. E aí eu comecei a estudar dali. Comecei a estudar, e cada vez mais eu pesquisava. E era muito bom porque a maioria eram livros muito antigos, então assim, a questão da própria forma como o conteúdo teórico era apresentado era muito mais aprofundado até, não era nada resumido. Eu que tinha que criar o meu próprio resumo, né? Perfeito, perfeito. E foi assim, eu fui aprendendo. Você foi autodidata, você começou fui aprendendo por você mesmo? Por mim mesmo, fui aprendendo. Isso você já estava com o quê? 8? Aí já estava mais velhinha, já devia estar com uns 10 anos, 11 anos de idade. E aí já estava cantando em eventos. Já cantava, é isso que eu ia perguntar. Quando é que você começou a cantar em eventos? Por volta dos meus 9 anos. 9 anos já cantava? Que eu uma vez cantei num evento
E uma pessoa que estava presente gostou muito e começou a me chamar em outro, e outro, e outro, e aí E eu não não parou parei mais. mais. Então, assim, eu posso dizer que desde os 9 anos que eu Não não para. sei o que é parar de cantar. Certo, certo. E foi muito bom, né? Me acrescentou muito, me trouxe muitas coisas e Continua foi muito trazendo. legal. Mas olha só, Natasha, nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Mas nós vamos voltar, tá? Semana que vem estamos de volta com mais a Natasha Mequena. Manda um beijo pro pessoal, Natasha. Beijo para todos da TV Nova Luz, é uma honra e uma grande alegria estar aqui. E fica o meu desejo de sempre para cada um de vocês, que é de muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Muito obrigada. Muito obrigado, Natasha. Obrigado você pela companhia. Para saber mais sobre mais eventos, acesse tvnovaluz.com/roteiro-espírita. Permaneça sintonizado com a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe. Até a próxima!